Pessoal, eu queria mais uma vez aqui, sem querer incomodar, sem querer ser chato, eu estava olhando aqui, meditando aqui em Hebreus, e eu me deparei aqui no capítulo 5 com uma situação muito interessante. O autor aqui falando sobre Jesus. Capítulo 5, versículo 7, diz assim: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Coisa muito interessante, né? Nós paramos para poder pensar e ver, Jesus era Deus, Jesus ele fez todos aqueles milagres por intermédio de Deus, e meio que nós achamos que Cristo ele não teve uma vida dedicada a Deus, né? A oração, a busca. Diversos textos falam que Jesus passava a noite orando, ia para o monte orar, ele se separava, apesar de ser Deus. Na realidade ele veio aqui meio que deixar um modelo para nós seguirmos, né? E Jesus mesmo com todos com todas essas qualidades, ele se dedicava a Deus. E o interessante aqui é que fala que Deus atendia as suas orações justamente por causa dessa dedicação de Jesus a Deus. Eu acredito que aqui nós pegamos um grande ensinamento a respeito das nossas orações serem atendidas, né? Quando nós somos dedicados a Deus, Deus tem um prazer de atender as nossas orações. Muitas vezes, muitas orações, muitos pedidos não são atendidos por Deus justamente por causa da nossa vida que não tem dedicação nenhuma a Cristo. Nós vivemos uma vida de acordo com o nosso entendimento, levamos mais em conta os nossos desejos, damos mais prioridade para o nosso pensamento e para os nossos gostos do que para o pensamento de Deus e as coisas, as prioridades de Deus, e achamos que o que nós pedirmos, o que nós querer adquirir, isso Deus tem que dar, Deus tem que responder o mais rápido possível, e quando na realidade não funciona dessa maneira. Nós sabemos que Cristo, acabamos de ler aqui que Cristo, Jesus, desde pequeno, ele tinha toda aquela situação, aquele peso sobre ele, sendo Deus, e mesmo assim ele tinha uma vida de dedicação, oração, jejum, busca. A vida dele era totalmente voltada para Deus, e por isso que Deus ouvia as suas orações. Então vamos dedicar a nossa vida a Deus para que nossas orações sejam atendidas. Não adianta nós querermos viver uma vida totalmente errada, uma vida totalmente fora dos propósitos de Deus, longe da presença de Deus, e achar que as nossas orações têm que ser atendidas, nosso pedido tem que ser atendido e tal. Vamos pensar diferente. Vamos pegar aqui o exemplo de Jesus. Como que a minha oração vai ser atendida? Se nós sermos dedicados a Deus. Ah, mas eu vou para o culto todo domingo. Isso não quer dizer ser dedicado a Deus. Ser dedicado a Deus dentro do tempo, mas principalmente ser dedicado a Deus fora do tempo. No nosso dia a dia, na nossa casa. Separar um momento de oração, separar um momento para poder ler a Bíblia. Ser um bom cidadão, priorizar a palavra de Deus, priorizar as coisas de Deus quando nós estivermos de confronto a uma atitude errada. Isso é ser dedicado a Deus. Mostrar para as pessoas ao nosso redor que nós somos uma pessoa diferente. Não diferente no sentido de ser melhor do que o outro, mas diferente as nossas atitudes, diferente que nós temos um Deus que é totalmente contrário a muitas vontades e paixões que são desse mundo. Então, se nós se dedicarmos a Deus mais, ou se dedicar realmente a partir desse momento, dedicar a nossa vida a Deus, ou de repente nós estamos há bastante tempo em comunhão com Deus, bastante tempo indo à igreja, eu me converti já tem 30 anos, mas de repente a gente não pode ter uma dedicação total a Deus. E o que Deus requer de nós
é que nós tenhamos uma dedicação a Ele, né? Então que fiquemos com essa palavra.